E se eu te dissesse que o envelhecimento, do jeito que você conhece, é uma mentira e que é possível reverter esse processo com apenas 5 exercícios simples, comprovados pela ciência, que foram mantidos ocultos da humanidade por milênios? Um desses exercícios é tão essencial que um estudo científico comprovou que a incapacidade de realizá-lo aumenta em até 5 vezes o risco de morte nos próximos anos. E eu vou te mostrar qual é esse exercício nos próximos segundos. Esse conhecimento perdido vem de um antigo sábio egípcio chamado Thoth, de quem as lendas dizem ter vivido por milhares de anos. Ele deixou as chaves para desbloquear o poder regenerativo do corpo, e a ciência moderna está finalmente confirmando o que ele já sabia há milênios. Neste vídeo serão revelados os 5 rituais esquecidos. Mas o 5º e último segredo é o mais surpreendente de todos, pois ativa uma espécie de armadura anti-envelhecimento dentro do corpo. Fique até o final, porque o que será revelado aqui não se trata apenas de viver mais, mas de viver melhor, e pode mudar completamente o rumo da sua vida. Se você está pronto para desafiar o tempo, escreva nos comentários: eu sou o mestre do meu corpo. Quem tem saúde, tem esperança. E quem tem esperança, tem tudo. Esse conhecimento ancestral não surgiu do nada. Ele foi preservado e transmitido por um ser lendário conhecido no Egito Antigo como Thoth, o deus da sabedoria. Mas antes de ser considerado um deus, dizem as lendas, ele foi um rei sacerdote na Atlântida, uma civilização que alcançou um nível de desenvolvimento espiritual e tecnológico que hoje mal conseguimos compreender. Nos templos de cristal da Atlântida, Thoth não apenas governava, ele bebia diretamente da fonte da sabedoria universal. Compreendia as leis fundamentais que regem a vida, a morte e a própria estrutura da realidade. Viveu por milênios, não por magia, mas pelo domínio sobre as energias que animam o corpo e a consciência. Quando a grande catástrofe afundou sua terra natal, Thoth partiu em uma arca, não para salvar animais, mas para salvar a própria sabedoria. Ele viajou até a região que mais tarde se tornaria o Egito e levou consigo o conhecimento Atlante, registrado em um artefato de poder inimaginável, a mítica Tábua de Esmeralda. Esse texto não continha mandamentos ou proibições, mas sim axiomas, leis universais que descrevem o funcionamento do cosmos. O que está em cima é como o que está embaixo. Uma de suas frases mais conhecidas revela que o ser humano é um microcosmo, um universo em miniatura que contém dentro de si todos os poderes e princípios do macrocosmo. Thoth ensinava que o homem não é uma criatura frágil, vítima do tempo e da decadência, mas um Deus mortal, um ser espiritual habitando um corpo físico, dotado do poder inato de transcender a mortalidade. Sua sabedoria não era uma filosofia abstrata, mas um conhecimento prático e aplicável sobre como alinhar corpo e mente ao fluxo cósmico da vida. Ele compreendia que o envelhecimento, como o conhecemos, é uma dissonância, uma desconexão entre o corpo físico e a essência energética. E sabia exatamente como restaurar essa ligação, como reconfigurar os circuitos do corpo para que ele vibrasse em uma frequência de vitalidade e regeneração contínuas. O que Thoth sabia por experiência direta, a ciência moderna começa agora, milênios depois, a comprovar por meio da epigenética. Nossos genes não são um destino fixo. Podemos ativar ou desativar genes da longevidade por meio do estilo de vida, dos pensamentos e, principalmente, dos movimentos. O que Thoth chamava de alinhar-se ao fluxo cósmico, a ciência chama hoje de otimização da expressão gênica e da função mitocondrial. É a mesma verdade expressa em linguagens diferentes. O corpo humano não é apenas uma estrutura de carne e osso, é um instrumento de poder. E Thoth deixou instruções de como afiná-lo para despertar o potencial adormecido em nosso DNA.
Ele não deixou textos complexos ou rituais inacessíveis, mas um legado de práticas corporais, movimentos que funcionam como chaves energéticas. São 5 movimentos sagrados, 5 rituais que formam a base da sua ciência da imortalidade. Cada um deles não é apenas um exercício físico, mas um ato de realinhamento, uma forma de sintonizar o corpo com frequências mais elevadas de energia. Esses rituais foram criados para despertar a força vital adormecida na base da coluna, o que os yogis chamam de Kundalini, elevando-a para revitalizar cada célula e órgão ao longo do caminho. Esses 5 rituais são como os degraus de uma escada que nos reconduzem à nossa verdadeira natureza. Passo a passo, eles nos levam em uma jornada que não apenas reverte os sinais do envelhecimento, mas desafia a própria ideia de que o tempo tem poder sobre nós. São uma tecnologia do corpo, um preparo do templo físico para sustentar a luz do espírito. E o primeiro desses segredos, a primeira chave para abrir essa porta, é um movimento tão essencial, tão primitivo, que a maioria de nós simplesmente esqueceu. Um gesto simples, capaz de reconectar o corpo a uma força que literalmente impede a morte prematura. O primeiro segredo é o pendurar-se para agarrar mais vida. Essa é a primeira chave, o primeiro ritual sagrado. Um retorno à nossa herança mais profunda. Um movimento que as nossas células ainda recordam, mesmo que a mente consciente o tenha esquecido. O ato de se pendurar. Pense nisso. Nossos ancestrais primatas viviam nas árvores e a capacidade de sustentar o próprio peso era essencial para a sobrevivência. Hoje, vivemos confinados a cadeiras e essa desconexão do nosso design original tem um custo devastador. O simples ato de se pendurar em uma barra, mesmo por alguns segundos, inicia imediatamente um processo de cura. Ele usa a gravidade a nosso favor, descomprimindo a coluna, criando espaço entre as vértebras esmagadas por anos de má postura e sedentarismo. Mas o poder desse movimento vai muito além de aliviar dores nas costas. Ele reconstrói a força funcional dos ombros, a articulação mais móvel e também mais instável do corpo humano, devolvendo a liberdade de movimento que perdemos. No entanto, o benefício mais profundo e surpreendente está em algo que a ciência moderna só recentemente reconheceu como um dos marcadores biológicos mais precisos de longevidade: a força de preensão. A força com que você consegue apertar a mão, ou seja, sua capacidade de segurar firme. Essa força está diretamente ligada à vitalidade geral, refletindo a saúde neuromuscular e o vigor do sistema nervoso. Estudos científicos rigorosos, como um publicado no prestigiado British Medical Journal, revelaram uma verdade chocante. Acompanharam milhares de pessoas por anos e descobriram que uma força de preensão fraca é um dos maiores indicadores de morte precoce, superando até mesmo a pressão arterial. Uma pegada fraca está ligada a maior risco de doenças cardíacas, problemas respiratórios e mortalidade geral. A conclusão é clara e inevitável. Segurar com mais força é literalmente segurar mais vida. Cada vez que você se pendura e fortalece seu agarre, envia um sinal poderoso para todo o seu sistema. Eu sou forte, eu sou capaz, eu estou vivo. Na filosofia hermética de Thoth, o princípio da correspondência ensina: o que está em cima é como o que está embaixo. Quando você se pendura, coloca-se em um estado intermediário, suspenso entre o céu e a terra. Seu corpo se estende, criando espaço não apenas físico, mas energético. Você se torna uma ponte, um canal por onde a força vital pode fluir livremente. E se você deseja compreender profundamente como essa energia atua dentro de você,
e aprender técnicas mentais e físicas para expandir sua força vital e desbloquear o poder de manifestação, precisa conhecer o livro Seu Eu Superior. Mais do que um livro, ele é um mapa vibracional prático, inspirado nas leis herméticas de Thoth e nas tábuas de Esmeralda, criado para quem busca alinhar corpo, mente e espírito com o fluxo da criação consciente. Dentro dele, você vai descobrir rituais de ativação energética, exercícios de respiração e práticas vibracionais capazes de reprogramar o seu campo interno, elevando sua frequência e reconectando-o à energia criadora do universo. O acesso está no primeiro comentário fixado. Clique e dê o próximo passo nessa jornada de despertar e transformação. Thoth ensinava que o corpo precisa ser forte e flexível para abrigar uma consciência expandida. Assim, este exercício não é apenas um treino, é um ato de realinhamento cósmico, um ajuste fino do instrumento físico para que ele vibre em uma frequência mais alta e duradoura, resistindo à entropia. Imagine que a cada segundo em que você permanece pendurado, está reescrevendo o contrato do seu corpo com o tempo. Está desafiando a narrativa da decadência e declarando a intenção de permanecer forte. Uma mulher de 61 anos, que mal conseguia sustentar o próprio peso, começou com apenas 1 segundo de sustentação, apoiando os pés em uma cadeira. Semana após semana, ela persistiu. Logo, alcançou 30 segundos pendurada sem apoio algum, sentindo seus ombros livres de uma dor crônica que a atormentava há décadas. Ela não fortaleceu apenas músculos, reconquistou sua soberania corporal. Esse simples ato de se pendurar pode, de fato, acrescentar anos à sua vida e vida aos seus anos. Mas esse é apenas o primeiro passo, a primeira chave para despertar o verdadeiro poder do corpo. Ele abre os canais superiores, mas para realmente inverter o fluxo do tempo, é preciso reconectar-se com a base, com a própria Terra. E isso nos leva ao segundo segredo, um movimento que a humanidade perdeu e, ao perdê-lo, sacrificou parte da sua essência e da sua independência. Depois de abrir os canais superiores do corpo, é necessário descer, ancorar-se novamente ao solo. O segundo segredo não é um exercício inventado em academias modernas, mas a redescoberta da posição natural e original de descanso da humanidade. O agachamento profundo. Observe as culturas tradicionais ao redor do mundo, ou simplesmente uma criança brincando. Elas permanecem confortavelmente nessa posição por longos períodos. Por milênios, nossos ancestrais cozinhavam, socializavam e viviam enquanto se agachavam, mantendo uma conexão direta com a energia da terra e uma saúde articular perfeita. Hoje, perdemos essa capacidade. A invenção da cadeira foi talvez um dos maiores desastres da história humana. Ao sentar por horas em ângulos de 90 graus, dia após dia, colocamos o corpo em uma espécie de gesso invisível. O resultado é devastador. Perda de mobilidade nos tornozelos, encurtamento dos flexores do quadril, disfunções no assoalho pélvico e uma cascata de desequilíbrios que culminam em dores crônicas na lombar e, com o tempo, na perda da autonomia física. Não conseguir agachar-se é, simbolicamente, uma separação do próprio corpo, um rompimento com a forma mais natural de estar e de descansar. A sabedoria antiga foi confirmada pela ciência moderna em um estudo publicado no European Journal of Preventive Cardiology. Os pesquisadores criaram o teste de sentar e levantar, Sit and Rise Test. A tarefa era simples: sentar-se no chão e levantar-se usando o mínimo de apoio possível. O resultado foi alarmante. Pessoas que precisavam de muito apoio, como usar as 2 mãos e os 2 joelhos, tinham 5 vezes mais chances de morrer nos próximos 6 anos em comparação às que conseguiam fazer o movimento sem apoio.
Cada ponto de apoio adicional representava um aumento de 21% no risco de mortalidade. O agachamento profundo é a base desse teste. O movimento que restaura a mobilidade e a força necessárias para mover-se livremente entre o chão e a posição ereta. Por isso, a capacidade de agachar-se não é opcional. Não é um truque de atleta ou um exercício estético. É treinamento de sobrevivência. Recuperar a habilidade de agachar profundamente é reconquistar a função humana básica, é reaver a juventude e a autonomia, é dizer ao corpo e ao mundo que você se recusa a se tornar frágil e dependente. Quando você se agacha, retorna à terra, à base. É um gesto de humildade diante da sabedoria do próprio corpo, permitindo que as articulações se realinhem e se curem naturalmente. Em termos energéticos, essa é uma posição de aterramento. Ela promove o fluxo da energia vital, conhecida como prana ou ki, através dos centros inferiores, conectando o corpo ao campo eletromagnético da Terra e ancorando a mente no presente. Perder a capacidade de se conectar à Terra dessa forma é, essencialmente, começar a se afastar da vida, perder estabilidade e fundamento. Por isso, reconquistar o agachamento é um ato revolucionário em um mundo que nos quer sentados e passivos. É um passo essencial para retomar a independência física e espiritual. Mas descer ao chão é apenas metade do caminho. O verdadeiro teste de vitalidade, a prova definitiva de que você comanda o seu corpo e não o contrário, é o que vem a seguir: a capacidade de se levantar do chão. Esse é o terceiro segredo. Levantar-se do solo é levantar-se da morte. A habilidade de se erguer sem usar as mãos é a linha invisível que separa a dependência da independência, o teste supremo da vitalidade funcional. A prova incontestável de que seu corpo ainda serve à sua vontade, e não o contrário. Pense no que realmente significa perder essa habilidade. Significa que uma simples queda pode se tornar uma sentença de prisão. Que brincar no chão com os netos se transforma em uma atividade de alto risco. Perder essa capacidade é perder a liberdade, é tornar-se prisioneiro dentro da própria casa e, pior, dentro do próprio corpo. Cada vez que você precisa de um móvel ou da mão de alguém para se levantar, uma pequena parte da sua soberania corporal escapa. O mesmo teste de sentar e levantar, que revela de forma tão brutal o risco de mortalidade também, felizmente, indica o caminho para a longevidade. Ele não é apenas uma ferramenta de diagnóstico, é um guia de treinamento. A cada transição dominada, ao passar do chão para a posição de pé com menos e menos apoio, você está literalmente reescrevendo o seu futuro. Está afirmando sua força vital, enviando uma mensagem a cada célula do corpo de que você é resiliente, forte e capaz. Treinar para sentar e levantar do chão não é sobre estética nem sobre músculos. É sobre preservar a dignidade, a autonomia e a própria vida. A filosofia hermética, ecoando os ensinamentos de Thoth, afirma que o homem na Terra é um deus mortal. Esse ato de se levantar, de erguer-se contra a força da gravidade usando apenas a energia do próprio corpo, é uma manifestação física de uma verdade espiritual. É a divindade interior se expressando através do movimento. É a declaração viva de que você é o mestre do seu templo físico, capaz de levantar-se de qualquer queda, tanto literal quanto metaforicamente. É o símbolo máximo da resiliência, a capacidade de se reerguer após ser derrubado. Uma aluna de 60 anos compartilhou um sonho simples, mas profundo. Queria conseguir se levantar do chão sem usar as mãos, para poder brincar com os netos sem medo. No início, precisava de uma cadeira e das duas mãos, mas com dedicação diária persistiu. 3 meses depois, enviou um vídeo. Nele, sentava-se no chão,
cruzava as pernas e, com um movimento fluido e elegante, erguia-se sem qualquer apoio. O sorriso em seu rosto não era apenas de conquista física, era a alegria de reconquistar a si mesma. Ela não apenas se levantou do chão, ela se levantou contra a narrativa do envelhecimento. Dominar essa habilidade é como construir uma ponte de volta à autonomia. É garantir que você possa se mover pelo mundo com confiança, sabendo que possui força e coordenação para cuidar de si mesmo. É uma das habilidades mais libertadoras que se pode desenvolver em qualquer idade. Mas não basta apenas conseguir se levantar. Para garantir que você nunca caia em primeiro lugar, é preciso construir uma base inabalável. Um fundamento de estabilidade que te proteja das tempestades do tempo e dos acidentes inesperados. E essa base não está nos pés nem nas pernas, mas em uma região do corpo que quase todos negligenciam, embora ela seja a chave do equilíbrio e da prevenção total de quedas. Esse é o centro do seu poder, e mantê-lo livre e funcional é o quarto segredo para uma vida longa e protegida. Sem essa peça, toda a estrutura corporal se torna vulnerável. Não importa o quão forte você seja em outras áreas, o epicentro do movimento e da estabilidade está em um ponto que a vida moderna, ironicamente, conspirou para aprisionar: o quadril. O quarto segredo não é sobre ter quadris fortes, mas sobre ter quadris livres, ágeis e móveis. A mobilidade dos quadris não é um luxo para dançarinos ou praticantes de yoga. É uma questão de sobrevivência. Pense nos quadris como o volante do corpo. Se o volante está travado, você não pode desviar dos obstáculos. Quadris rígidos significam mau equilíbrio, e mau equilíbrio inevitavelmente leva a quedas. E para uma pessoa envelhecendo, uma queda não é um simples acidente. É o ladrão silencioso que rouba a independência e, muitas vezes, a própria vida. As estatísticas científicas são assustadoramente claras. Estudos mostram que uma fratura no quadril em idosos representa um evento catastrófico, com uma taxa de mortalidade entre 20% e 30% dentro de um ano. E muitos dos que sobrevivem nunca recuperam o nível de mobilidade anterior. Os quadris não são apenas articulações, são o eixo central da vitalidade. Eles são o seu seguro de vida, e a mobilidade deles é a apólice que mantém você seguro. As tradições antigas de sabedoria, como o taoísmo, usavam a natureza como metáfora para ensinar sobre o corpo. Ensinavam que o corpo deve ser como a água, fluido, adaptável e poderoso. A rigidez, por outro lado, é sinal de estagnação e morte. Uma árvore seca e rígida se parte no primeiro vento forte, enquanto o bambu flexível se curva e sobrevive à tempestade. Quadris livres e móveis permitem que a energia vital, Qi, flua livremente por todo o corpo, nutrindo os órgãos e mantendo os tecidos jovens e hidratados. Já a rigidez dos quadris cria uma represa, bloqueando esse fluxo e acelerando o envelhecimento. Quando você move os quadris livremente, em toda a sua amplitude natural, está imitando o próprio fluxo da vida. Está se movendo em harmonia com as forças da natureza, em vez de lutar contra elas. Uma aluna contou que não conseguia nem se abaixar para colocar a comida do cachorro, sem sentir uma dor aguda no quadril e nas costas. Depois de algumas semanas praticando exercícios simples de mobilidade dos quadris, ela enviou um vídeo rindo, abaixando-se com facilidade e sem dor pela primeira vez em anos. Ela não apenas aliviou um sintoma, restaurou uma função vital. Outra aluna sofria com uma dor no quadril tão intensa que não conseguia dormir à noite. A dor constante a deixava exausta e deprimida. Após incluir exercícios de mobilidade dos quadris em sua rotina diária, acordou uma manhã e notou algo estranho: o silêncio. A dor havia desaparecido.
Seus quadris são o alicerce, a base sobre a qual sua força, equilíbrio e capacidade de andar são construídos. Torná-los infalíveis, livres e funcionais é essencial para uma vida longa e independente. Mas até mesmo a base mais sólida e os quadris mais flexíveis precisam de uma última camada de proteção. Uma força que não se move, mas estabiliza. Uma armadura invisível que ancora você no espaço e o torna inabalável, mesmo diante de um tropeço inesperado. Esse é o elo final da corrente, o segredo que une todos os outros e cumpre a promessa de um corpo verdadeiramente à prova do tempo. O quinto segredo, a armadura antiqueda que reverte o envelhecimento. Aqui chegamos ao ponto central. O segredo que integra todos os anteriores e cumpre a promessa não apenas de retardar, mas de reverter o envelhecimento funcional. Já falamos sobre a importância de pendurar-se, agachar-se, levantar-se e manter os quadris móveis, mas tudo isso pode ser em vão sem a peça final. A força que move você é importante, mas a força que o impede de se mover, que o mantém estável, é vital. Esse é o quinto segredo, a estabilidade isométrica do seu centro. O seu core é a sua armadura invisível contra o maior inimigo da longevidade, as quedas. Isometria significa contração muscular sem movimento. Pense na posição de prancha ou em um exercício de sentar na parede. Wall sit. Você não se move, mas seus músculos trabalham intensamente para manter a estabilidade. Esse tipo de treinamento constrói um tipo diferente de força, uma força de resistência e resiliência. Essa força que o corpo recruta instintivamente em uma fração de segundo quando você tropeça em um meio-fio. É a contração automática do core que impede a queda ou permite cair de forma controlada, sem se ferir gravemente. A falta dessa estabilidade é uma epidemia silenciosa. O respeitado jornal médico The Lancet publicou dados alarmantes. As quedas são a segunda principal causa de morte por lesões acidentais entre idosos no mundo. Milhões de vidas são perdidas ou transformadas a cada ano por algo que, em grande parte, poderia ser evitado. A estabilidade do core não é passiva, é uma força ativa que ancora você no espaço e o torna inabalável. Treinar essa habilidade é como instalar um sistema de tração e controle de estabilidade no próprio corpo. O princípio hermético da polaridade, ensinado por Toth, afirma que tudo possui seu par de opostos e que os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. A força dinâmica, que move os membros através do espaço, encontra seu complemento perfeito na força estática isométrica, que estabiliza o centro. Uma não pode existir em seu potencial máximo sem a outra. Toth sabia que a verdadeira força não está apenas na capacidade de agir, mas também na habilidade de permanecer firme diante da adversidade. Ao treinar isometria, você cultiva a quietude no centro da tempestade, a calma no olho do furacão. Uma aluna de cerca de 50 anos, que se sentia frágil e instável, começou a incluir apenas 5 minutos de treino isométrico em sua rotina diária. Pranchas, elevação de quadril e sentar na parede. Após 3 meses, relatou algo profundo. Sinto-me mais forte, me movo melhor. E o mais importante, sinto que voltei a ser eu mesma. O movimento em todas as suas formas, dinâmico e estático, é verdadeiramente a medicina mais poderosa que existe. Ele o reconecta à sua essência, à sua força vital. Agora você conhece os 5 segredos, os 5 pilares do templo do corpo. Pendurar-se, agachar-se, levantar-se, mobilizar os quadris e estabilizar o core. Cada um é poderoso por si só, capaz de provocar transformações reais. Mas quando você começa a combiná-los, praticando-os como um sistema integrado, algo mágico acontece.
Eles deixam de ser apenas exercícios e tornam-se ingredientes de um processo mais profundo, uma alquimia interior que vai além do físico e começa a transformar a própria essência do ser. Os 5 movimentos que você acaba de descobrir não são uma lista aleatória de exercícios. Eles são os ingredientes de um ritual alquímico, uma fórmula de transmutação pessoal. A alquimia, cuja origem ocidental remonta aos ensinamentos de Thoth em sua encarnação como Hermes Trismegistus, nunca foi apenas uma tentativa ingênua de transformar chumbo em ouro. Em seu nível mais profundo e verdadeiro, a grande obra sempre foi sobre a transmutação da alma, usando o corpo humano como laboratório e a vida como o forno alquímico. Nesse processo, o chumbo não é um metal. Ele é um símbolo, representa o estado denso, pesado e inconsciente da existência, inércia, rigidez, medo, doença e crença na decadência. O ouro, por sua vez, simboliza o mais alto estado de ser: vitalidade, liberdade de movimento, consciência expandida e saúde radiante. Os 5 movimentos são as operações alquímicas que permitem transformar o chumbo da condição atual no ouro do seu maior potencial. Cada movimento é um passo deliberado nesse processo sagrado de purificação e elevação. Vejamos sob a lente da alquimia. O primeiro segredo, pendurar-se, corresponde à fase de dissolução, solutio. Nessa etapa, você dissolve antigas estruturas, tensões e compressões que o mantinham rígido e limitado. Você se entrega à gravidade e permite que o que estava preso seja liberado. O segundo segredo, o agachamento profundo, é a calcinação, calcinatio. Aqui você usa o fogo do esforço e a conexão com a terra para queimar impurezas, fraquezas e limitações de mobilidade, reduzindo o corpo à sua base essencial. O terceiro segredo, levantar-se do chão, representa a separação, separatio. Nesse ato, você separa o fraco do forte, a dependência da autonomia. Discernir e escolher a força, deixando para trás a fragilidade. O quarto segredo, mobilidade dos quadris, é a conjunção, conjunctio, a união sagrada dos opostos. Você une as partes superior e inferior do corpo em um fluxo harmonioso, integrando céu e terra dentro de si. E o quinto segredo, a estabilidade isométrica, representa a coagulação, coagulatio. O estágio em que você solidifica a nova força, dando a ela uma forma resiliente e duradoura. Juntos, esses 5 movimentos formam um ciclo completo de morte e renascimento que ocorre dentro de você a cada prática. Você morre para o antigo eu, limitado, frágil e condicionado, e renasce como uma versão vibrante e livre. Na tábua de esmeralda está escrito: separarás a terra do fogo, o sutil do denso com grande habilidade. É exatamente isso que você faz ao praticar esses movimentos. Separa a rigidez da flexibilidade, a fraqueza da força, a ilusão da verdade. Você se torna o alquimista de si mesmo. Esse é o ritual diário, os não negociáveis da existência humana. Conhecer os 5 segredos é ter o mapa. Mas a jornada só começa quando você dá o primeiro passo, depois o segundo e o terceiro, dia após dia. Esses 5 movimentos não são um programa passageiro que se abandona após algumas semanas. Eles são, como o texto original descreve, os não negociáveis do ser humano. Isso significa que são tão essenciais à saúde, longevidade e bem-estar quanto respirar, beber água e dormir. São a manutenção fundamental que o corpo precisa para funcionar como foi projetado. Integrar esses movimentos ao cotidiano é o que transforma conhecimento em sabedoria e teoria em realidade vivida. Não se trata de encontrar uma hora livre para se exercitar, mas de uma mudança de paradigma. Entrelaçar esses movimentos no tecido do seu dia, transformando o cuidado com o corpo em um ritual sagrado,
uma meditação em movimento. Você pode se pendurar por 30 segundos ao acordar, fazer agachamentos enquanto a água ferve, praticar levantar-se do chão enquanto assiste TV e mobilizar os quadris antes de dormir. O caminho é progressivo e infinitamente adaptável. Ele encontra você exatamente onde está agora. Se você é iniciante, pode usar uma cadeira para apoiar-se ao pendurar, elevar os calcanhares sobre um livro ao agachar e usar as mãos para se levantar do chão. O objetivo não é a perfeição, é o progresso. O praticante intermediário buscará independência, aumentando o tempo de suspensão, aprofundando o agachamento e reduzindo o apoio das mãos. A jornada é sua, e cada pequeno avanço, cada segundo a mais, cada centímetro de amplitude conquistado é uma vitória contra a entropia, uma declaração da sua força vital. O praticante avançado começará a explorar variações, adicionar carga, complexidade e fluidez, transformando o que antes era um exercício em uma arte, uma expressão viva da própria vitalidade. A beleza desse sistema está em que ele evolui com você. Nunca se torna obsoleto porque o objetivo não é um destino final, mas um processo contínuo de refinamento e autodescoberta. Você passa a viver em um diálogo constante com o próprio corpo, ouvindo seus sinais e respondendo com o movimento que ele precisa. Milhares de pessoas comuns, de todas as idades e níveis de condicionamento físico, já trilharam esse caminho. Desde atletas de elite buscando otimizar o desempenho, até idosos que só queriam amarrar os sapatos sem dor, todos redescobriram a alegria do movimento, curaram dores crônicas que médicos haviam considerado permanentes e reconquistaram a independência que acreditavam perdida para sempre. Suas histórias são provas vivas de que esse conhecimento funciona. Mas muitos deles, ao longo do caminho, descobriram algo ainda mais profundo. Começaram buscando alívio físico e encontraram transformação espiritual. Encontraram algo que ultrapassa a longevidade do corpo. Uma mudança na própria natureza da existência, uma revelação que os conecta à promessa final da sabedoria de Thoth, o reconhecimento da própria divindade. Ao embarcar nessa jornada e se comprometer com o ritual diário, você começa a desvendar uma verdade profunda e transformadora. O movimento não apenas desacelera o envelhecimento, ele o reverte. Não no sentido mágico de voltar no tempo, mas no sentido funcional e biológico. Você começa a se mover melhor do que há 10 anos. Dores que pareciam parte inevitável da vida simplesmente desaparecem. A energia e a vitalidade que você acreditava pertencer apenas à juventude voltam a pulsar nas veias. Os testemunhos são inegáveis, provas vivas. Pessoas como Chris, que redescobriu a alegria de rolar no chão e brincar com os filhos. Patrícia, que vivia com medo de cair e agora caminha com confiança, tendo recuperado sua independência. Sharon, que sofreu por anos com dores crônicas que a impediam de dormir e agora acorda renovada e sem dor. Eles não mudaram apenas seus corpos, mudaram sua relação com a vida. Rasgaram o véu da ilusão do envelhecimento e viram o que havia por trás dele. Um potencial ilimitado de cura, regeneração e alegria que vive dentro de cada um de nós, esperando ser despertado. Essa é a culminação da sabedoria de Thoth e da filosofia hermética. O reconhecimento de que você não é apenas um corpo mortal, uma máquina biológica condenada à decadência. Como está escrito no Corpus Hermeticum, a coleção de textos atribuídos a Hermes Trismegistus, o homem na Terra é um deus mortal, e o Deus celestial é um homem imortal. Você é um ser duplo, uma ponte entre dois mundos, mortal no corpo, mas imortal na alma e no espírito. Você é a consciência do universo experimentando a si mesma em forma humana. A prática desses 5 movimentos sagrados é a construção dessa ponte.
É o processo alquímico pelo qual você infunde seu corpo físico e denso com a consciência da sua luz imortal e da alma energética. Você deixa de tratar o corpo como um peso ou um inimigo e passa a honrá-lo como o templo sagrado, o veículo precioso que permite à sua alma vivenciar esta realidade. O movimento consciente se torna sua oração, sua meditação, seu ato de devoção ao divino que habita dentro de você. Se você chegou até aqui, já não é a mesma pessoa que começou este vídeo. Você atendeu ao chamado e está pronto para reclamar o poder sobre o próprio corpo e o próprio tempo. Então, se você faz parte deste grupo desperto, escreva nos comentários: o tempo não tem poder sobre mim. Sua presença, até o fim deste vídeo, já ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. E, se sentir em seu coração que pode apoiar o canal de forma mais direta, para que possamos continuar compartilhando esse conhecimento, há um link no primeiro comentário fixado. Qualquer contribuição é profundamente apreciada, tanto por mim quanto pelo crescimento do canal. Mas, sinceramente, o simples fato de você ter chegado até aqui e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir isso já faz uma enorme diferença. E antes de ir embora, saiba que sua jornada não precisa terminar agora. Selecionei um vídeo especial para que você dê o próximo passo, mergulhando ainda mais fundo nesse conhecimento e aprendendo como aplicá-lo de forma real e prática. Não saia ainda. Clique no vídeo que está aparecendo agora na tela e eu te encontrarei lá. Nos vemos do outro lado.